O nosso primeiro estímulo, depois que nós nascemos, é aprender a falar. E o segundo é aprender a escrever. E para os pequenos, uma coisa muito importante é começar a ensinar aos poucos a escrita, né? E o que a senhora poderia falar para a gente de dicas de como ensinar os filhos a começar a escrever as vogais, que já é o começo da alfabetização. Na Sim, escolinha, a criança aprende primeiro as sim. vogais, depois o alfabeto. Sempre brincando, Fabiola. Vamos supor que a criança, ela precisa do lúdico. Se a criança está aí com 3 anos de idade, no maternal, aprende-se as vogais, numa escola particular. E depois, né, também no estado, no município, eu acredito que seja com 4 anos, tá? Vamos falar das duas idades. Ou 3 ou 4 a criança tem que saber começar a aprender as vogais. Brincando, através de jogos, de brincadeiras, de música, EVA, recorte, pesquisa em jornais, pesquisa em revistas, onde você mostra para a criança o formato do A. E aí ele tem que passar o dedinho em cima do A. Ele vai moldar na massinha de modelar. Ele vai fazer com o dedinho na areia, na farinha de trigo. Então é a base mesmo de brincadeiras. Depois que ele brincou muito, ele já consegue pegar uma tinta guache e contornar o A. E aí ele vai para o contorno com tinta. Depois da tinta, e areia e tinta, EVA e muita musiquinha, ele já começa a conseguir no pontilhado. E aí ele vai conseguir coordenação motora para o pontilhado. Essa fase é um pouco assim, as mães acham que é fácil, né? A, E, I, O, U, rápido. Não é. É um ano, é uma série para aprender cores e aprender as vogais. E a criança, de fato, só aprende as vogais se ela reconhecer, se ela contextualizar, mais uma vez, a contextualização. Porque se a gente brinca com a letrinha A gente não pode brincar só com o A. Nós temos que brincar com o A da abelha, com o A do anjo, com o A das emoções. Nós vamos falar de amor, sentar numa rodinha em casa, brincar de amor como? Com o gato, com o cachorrinho, né? Com os animais de estimação, uma boneca, e assim, com aquilo que a criança gosta, ela vai aprender ali a relação do amor. E com isso, nós vamos ensinando o som para a criança. Amor, abelha. É desta maneira, pelo som, pelo conhecimento, né, lógico, da escrita, mas sempre associado com alguma coisa. Então, quando ele vê alguma coisa que comece com A, ele vai ver uma abelha, ele fala, A da abelha. E aí ele já vai lembrar como que é o A. Então a leitura se inicia através de sons, figuras e tudo lúdico, com muita brincadeira. Brincadeiras, jogos. Hoje em dia o professor ele é muito criativo. E dá para brincar com tampinhas de garrafa, dá para recortar cartelas de ovo, você fazer letras, né? Então as mães não precisam gastar, porque a criança adora brincar molhando o dedinho. Olha uma brincadeira super bacana que a mãe pode fazer, um pedaço de papelão que toda mãe tem e um copo de água. Ela molha o dedo e ela faz o A. Enquanto está molhado, a criança vê o A. Aquilo para ele é o máximo. Ele acha que ele pintou, né? Mas logo seca. Então, daqui a pouco desaparece. E aí você começa a entender o seco e o molhado também, já começa a entender um pouco mais, além do A. E assim as outras vogais. Nós despertamos a curiosidade da leitura na música, na brincadeira e nos jogos, através da contextualização com palavras. Essa nossa criança, que ela já aprendeu as vogais, quais seriam as dicas para os pais de casa de como começar a ensinar as consoantes também para eles? As consoantes, nós podemos seguir nesse ritmo. Só que aí a criança já está ali com seus 4 anos completos, 5 anos completos, dependendo da escola que ele estuda. Lógico que a letra de forma, que as mães chamam de letra bastão, maiúscula e minúscula, são essas. Mas não é como no nosso tempo, vamos falar no meu tempo, né? No meu tempo e no seu, nós aprendíamos as letras
e as consoantes, tanto vogais quanto consoantes, separados, né? Quanto copiar, meu Deus, quanta cópia. Isso não leva a nada. Nós temos que contextualizar, da mesma maneira que fizemos com as vogais, um pouquinho mais, porque agora a criança já conhece as vogais. Então, quando você mostra para ela uma letra, exemplo, amor, A, ela já conhece. O, ela já conhece. Então, você pode ensinar o M, né? E a partir do momento que você ensina o M, ela já vai entender, porque a professora vai dar vários exemplos com o M e várias figuras, várias contextualizações, aí ela começa a memorizar. E aí vem uma música, sempre uma música que tem que ter o M. E uma história. Aí a gente já começa a aprofundar um pouco mais, né? E aí você pode entrar com histórias, contos, diálogos em rodinha, tanto em casa quanto na sala de aula. Então, nunca se dá uma letra, ah, essa é a letra C. Não. Primeiro a gente vai brincar com o C, depois nós vamos brincar com a casa, com a coruja, com N figuras que começam com C. E depois uma musiquinha, sempre contextualizando e perguntando para a criança, o que tem na sua casa que você encontra, que você pronuncia K, C, si, ele vai lembrar, ele vai associar, ele vai logo se lembrar da própria casa, da coruja que ele brinca, e vai lembrando de todas. Coelho, eles adoram, né? Muitos têm Sim. até de estimação. Quando a senhora fala que não é viável, né, ficarmos... Porque eu aprendi, quando foi para escrever, eu lembro até hoje, que eram pelo menos 5 linhas, fazendo o A várias vezes, várias vezes. E nisso a criança cria uma rotina, né? Falando em rotina, qual a importância da criança ter uma rotina de estudos? Aí tem 2 fatores, tá? O que você exemplificou como uma rotina, vamos dizer que é um hábito, né? Sim. Esse hábito, ele não é bom. Porque é copia, cópia, você deu exemplo, porque você foi alfabetizado assim, mas não é bom. Você vai aprender a copiar, mas a mente da pessoa, se ela não for procurar estudos, faculdades, pós, assim como você fez, a criança não vai contextualizar. Se ela não for muito curiosa, se não tiver muito diálogo na casa dela, ela vai perder a contextualização. Por isso que eu digo que é importante não fazer cópia. Pode fazer treino? Pode, mas depois que já brincou, depois que já contextualizou, depois que já vivenciou. Enquanto isso, não pode. Agora, o hábito que você se refere da outra parte, você me perguntou da contextualização com... Foi da contextualização da importância da rotina, né? De criar uma rotina. A rotina de estudo, eu falo para você que é importante. A criança tem sim que ter o seu cantinho, a sua mesinha com seus lápis de cor, sem distração, né? Ela tem que ter ali a musiquinha que ela vai brincar, do fazer pedagógico dela. Então, se ela vai fazer atividade, a mãe tem que preparar o cenário para ela. É isso que uma mãe tem que fazer. Se ela vai fazer a letra A na apostila, tem sempre as orientações, né? A professora passa a orientação. Então, o que você vai fazer? O A. Pega seu lápis e copia. Não. Filha, onde que tem o A aqui em casa? Pensa. Lá na cozinha da mamãe, aprendendo a letra C. Mamãe fala lá na cozinha, a criança que contextualizou na escola, ela fala, cozinha, mamãe. Né? Ela já vai lembrar da cozinha, do cozinhar. Ela vai lembrar de muitas situações ali, da Coca-Cola, como eles lembram, né? Da Coca-Cola, da geladeira. Ah, mamãe, na geladeira sua tem Coca-Cola. Ó, Coca, eles falam, quer dizer, eles já estão contextualizando, eles já estão lendo. Agora, se você só manda fazer o C, esse hábito não é um hábito de estudo. Então, tem que ter hábito de estudo, sim, mas tem que ter o seu canto de estudo, o seu bem-estar ali para você estudar, com o seu copinho de água, com o seu lanchinho já próximo, porque senão a criança levanta, vai no banheiro, daqui a pouco ela levanta para comer, daqui a pouco ela levanta porque não sei quem chamou. Ela se dispersa e ela não tem hábito de estudo. Então, a mamãe tem que fazer, sim, uma rotina, né? O que é o dia da criança? Chegou da escola, descansa, almoça,
pode tirar um cochilo, aí é a hora das tarefas. Tarefa se faz período da tarde, para quem estuda de manhã, período da manhã, para quem estuda à tarde. Ou no máximo, se a mamãe trabalha o dia todo, ao começar a entardecer, 10, 11, meia-noite, não é horário de criança fazer tarefa. Esse horário ele não tem vontade de contextualizar nada. Ele só tem vontade de fazer correndo a tarefa dele e dormir, porque ele está cansado. Então isso é muito importante. Rotina e hábito de estudo, mas com serenidade, com tranquilidade, né? Com o seu ambiente. Não precisa nada de luxo, mas sim o seu cantinho de estudos.